Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma leitura para você e o título da leitura é O que uma bruxa te diria. Meu canal, minhas leituras, de modo geral, elas são muito puxadas na energia de Hecate, é uma energia que eu gosto, que eu trabalho muito. Hecate, para quem não sabe, é uma deusa, ela é muitas vezes considerada a deusa das bruxas, né, da magia. Ela é a deusa das encruzilhadas, muitas vezes ela é representada com cães pretos e tochas na mão, porque ela traz clareza e iluminação dentro dos períodos de vida aí onde a gente se vê preso, onde a gente se vê perdido, onde a gente se vê sem soluções para as questões que a gente está passando na nossa vida. E é uma energia que não é muito, às vezes, né? Não é muito, porque ela vai para ambos os lados do espectro aí espiritual. Ela não é muito sutil. Então, se ela tiver que falar alguma coisa desconfortável, ela vai falar, porque ela força a gente a encarar nossas sombras e expurgar aquilo que está nos prendendo dentro de ambientes ou situações não tão favoráveis. Então, o tema do vídeo hoje é o que uma bruxa te diria nessa energia pagã. Bruxa não é uma energia cristã. Apesar que eu não tenho religião e eu não tenho nada contra pessoas cristãs também. Você escolhe a sua opção. A perita ou a pedra rosa. Se quiser, pausa o vídeo e você medita sobre a opção, pensa no que você precisa saber, ou deixa sua mente livre também e ouve o recado. Não força nada, é uma leitura para o coletivo. Para as pessoas que precisarem receber essa leitura, elas vão receber. E é isso. Eu vou começar com a opção 1. O que uma bruxa te diria? Para quem escolheu a perita. A gente já pede a Hecate, portadora das tochas, que ilumine o caminho e dê sabedoria para que eu traga mensagem para esse público, para esse grupo, para esse coletivo da perita. E que essas pessoas recebam a mensagem que forem do mérito e da necessidade delas. O que uma bruxa te diria? O que uma bruxa te diria? O que uma bruxa diria para o grupo da perita, grupo número 1? O que você diria, bruxa? O que a bruxa diria para o pessoal que escolheu a perita? Com quem que eu tô me conectando? Qual é o coletivo do número 1? O que uma bruxa diria para esse pessoal? Perdão. Bom, grupo número 1 da perita. Para vocês que escolheram essa opção,
As bruxas ou a bruxa ou a entidade que guiou vocês até aqui, nessa opção, ela tá querendo que você se questione. Qual é o seu papel dentro da sociedade, dentro dos grupos que você faz parte? E como você faz parte desses grupos? Porque existe uma energia de limitação, uma energia de precisar seguir ou fazer o que outras pessoas fazem, o que é socialmente aceito, o que já deu certo. Aquela pessoa X fez isso e deu certo, muito certo para ela, então também vou fazer isso, ou eu vou aceitar porque deu certo para ela, mesmo às vezes eu não concordando, ou porque alguma coisa é popular. Então, se alguma coisa é popular e tá tendo repercussão, significa que eu deveria aceitar isso de alguma forma. Existe uma energia aqui de transformar algum padrão e de permitir que a sua autenticidade surja. A gente abre no tarô com a carta da morte, o arcano da morte, né? Perdão. E do lado um 8 de espadas, né? Existe uma limitação, uma autolimitação, uma necessidade sempre de ser resgatado, ou de se posicionar de uma forma um pouco vitimista, ou de o universo mostrar. Sempre precisar mostrar através das pessoas ou dos grupos o que você precisa fazer, o que você pode fazer. É como se o seu potencial fosse muito baseado no externo, no meio. Então, se esse grupo tentou e não conseguiu, significa que eu não vou conseguir. E esse grupo, quando eu me refiro, significa pode ser família, pode ser um grupo de faculdade, um grupo de trabalho, pode ser, por exemplo, às vezes você já trabalhou em um ambiente onde pessoas mais experientes que você tentaram fazer algo e não conseguiram, e por essas pessoas não terem conseguido, às vezes você fala, quem sou eu para conseguir se aquela pessoa não conseguiu, se meu líder não conseguiu executar isso, ou se uma pessoa que eu admiro muito não conseguiu aquela vaga, ou aquela oportunidade, quem sou eu para conseguir? Existe essa energia aqui, tá? E aqui é necessário o conselho do que uma bruxa te diria. Seja autêntico. Faz isso acontecer. Você é uma pessoa muito reflexiva, você tem uma capacidade de observação muito grande. E use isso ao seu favor, porque às vezes isso não é usado ao seu favor, porque como você tem essa capacidade de observação, de foco muito grande, você observa muito os erros das pessoas, ou não necessariamente em questão de crítica, tá? Você não observa a pessoa errando para criticar ela, você observa assim, o que a pessoa fez, o que deu certo, o que não deu. Então é uma energia muito assim, de observação, de foco, de sabedoria, de conhecimento. Sua alma traz um conhecimento muito profundo. Às vezes você é uma alma antiga também. Porém, é como se isso estivesse te limitando hoje. Então te coloca numa posição onde você tem um pouco de medo de arriscar. Uma energia muito conservadora, de eu não vou tentar, eu não vou fazer, porque eu já vi outras pessoas se darem mal. E obviamente que aqui eu não tô falando de coisas ilícitas e legais, tô falando de coisas legais, mas às vezes na vida a gente precisa se arriscar, por exemplo. Ah, eu quero trabalhar para uma empresa americana ou canadense, ou sei lá o quê. Um exemplo. E eu vi pessoas muito melhores que eu na minha área tentarem e não passarem na entrevista de emprego, então eu nem vou tentar. É um exemplo, tá? Então aí que você se engana, porque você conseguiria, não era para essas pessoas, era para você, tá? Então aqui a bruxa fala: usa o seu potencial. Existe alguma coisa aqui que precisa ser reavaliado, transformado. Existe alguma limitação na sua vida, que às vezes as coisas não andam, não acontecem, que não vem do externo, vem do interno. Sua mente te prende em ocasiões ou em situações onde o seu emocional e a sua intuição falam para você uma coisa, mas sua mente te prende e fala não. Porque a estratégia, a questão estratégica da coisa pega em você. Quando você não enxerga mentalmente uma estratégia, um caminho, uma possibilidade bem factual, de forma lógica para alguma coisa acontecer, você não ouve sua intuição, você é mais razão aqui. E às vezes tem coisas na vida que acontecem, ou caminhos que são nos dados, que nós não temos a capacidade de enxergar até a gente estar vivendo aquilo. Então aqui, eles estão falando para você, número 1.
A sua harmonia emocional, ela vem muito da transformação mental. Você vai estar em paz consigo mesmo quando você reavaliar o porquê e como você viveu a sua vida até esse momento. Você está num período de, às vezes, sem tanto movimento na sua vida, um período mais de observação, porque você está deixando com que algo íntimo, com a sua autenticidade, com a sua expressão criativa, a sua expressão, a sua alma, você está deixando que a sua alma expresse as cores dela no meio onde você está. Está aprendendo a respeitar suas cores, o seu universo interno, e entender que você é uma pessoa que independe do sucesso e do fracasso de um grupo, de uma família ou de outras pessoas ao seu redor. Pode ser que para 1000 pessoas não deu certo, mas para você pode ser que dê muito certo. Então aqui é uma necessidade de enxergar e entender o que é que eu preciso deixar morrer, como eu preciso renascer. E aonde é que eu estou me limitando, me vitimizando, esperando que o universo ou as pessoas me entreguem uma possibilidade que eu veja que é viável. Mas outra pessoa, é como se você estivesse esperando outra pessoa fazer, viver, para você entender que aquilo é viável. Quando, na verdade, é você que precisa desbravar, você que precisa ser o primeiro, você que precisa abrir o caminho para outros que não têm essa capacidade nem de enxergar, ou nem de pensar ou sonhar viver o que você quer. Então, existe uma questão de ancestralidade, existe uma questão de sabedoria. Se você não é uma pessoa que tem muita sabedoria, uma alma muito antiga, existem ancestrais muito antigos com você, te dando essa sabedoria, para você conseguir desbravar, abrir esse caminho, o seu primeiro a fazer alguma coisa. E a sua harmonia e a sua intuição, na verdade, está tentando te trazer algum tipo de harmonia, de vida harmônica, de situação harmônica, onde você vive algo que está muito alinhado com o seu destino, com quem você é, com a sua expressão íntima de quem você é. Só que a sua mente precisa ser reestruturada, você precisa de uma libertação mental, às vezes parar de ouvir outras pessoas, até o julgamento. Pode ser medo de julgamento isso, pode ser medo, eu não faço porque eu tenho medo ou me prendo baseado no julgamento das outras pessoas, principalmente das pessoas que você se relaciona emocionalmente. Cuidado, viu? Para não ficar não abrir mão dos seus potenciais por estar esperando que outra pessoa faça primeiro, ou mostre o caminho, ou que dê certo para outra pessoa, para você ter certeza de que aquilo vai dar certo. A vida é um risco, e aqui eles são uma bruxa diria para você. Tá na hora de você transformar o jeito com a qual você está executando as coisas, ouvir a sua intuição mais, o seu coração, aquilo que está te empolgando, aquilo que te traz algum senso de criatividade. Pode ser que eu esteja falando com pessoas que trabalham de alguma forma com algo artístico, algo criativo. E não se importar com o julgamento alheio das pessoas, tá? Você tem um grande potencial de liderança aqui. Só que se você não rever essa prisão íntima, esse comportamento, esse impedimento mental que vem de você, às vezes você se julga também muito. Você precisa fazer uma autoanálise para entender como é que você consegue abrir o seu mental, tirar essas coleiras, essas correntes, para se permitir executar, fazer e conseguir expressar aquilo que está no seu íntimo, aquilo que faz parte de quem você é, do que você veio fazer aqui. Tá bom, grupo número 1? Essa é a mensagem de uma bruxa para você. Oi, pessoal do grupo número 2. Tudo bem? Bom, vamos ver o que uma bruxa falaria para você que escolheu a pedra rosa. O que uma bruxa falaria para esse grupo?
que uma bruxa falaria para esse grupo número 2? Tem gente pedindo ajuda aqui, né? Tem gente passando por períodos, por situações bem complicadas aqui, que tá pedindo ajuda aí para essas pessoas. Não é um canal, tá? Que segue nenhuma doutrina religiosa de nenhum tipo. Eu tenho minha vertente espiritual própria, mas é um canal que tem mensagens para todo mundo que precisa ouvir. E aqui eu sinto que eu tô me relacionando, me conectando com pessoas que rezaram, que pediram espiritualmente por ajuda, em algum nível. Eu senti uma energia muito de gente cristã, tá? De pessoas que, ou católicas, talvez que até foram pra numa girombanda, não sei, tá? Alguém aí que tá rezando, eu vi uma imagem de uma mulher na minha cabeça, uma senhora também. Mas isso aqui é pra qualquer pessoa que pediu algum tipo de ajuda ou auxílio espiritual referente a alguma situação muito tensa, muito difícil, caótica, devastadora, alguma fase de vida que tá tenso lidar, que tá difícil de você conseguir navegar. Igualzinho esse tornado aqui, tá? Como se esse tornado estivesse passando e a casinha fosse você, ou sua casa, ou seu lar, sua vida. Pode ser problemas no casamento, pode ser problemas na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu emprego, em manter as suas estruturas. Você pode ter perdido alguma coisa. A entidade, a bruxa, diria para você que a sua prece foi ouvida, tá? Tem algum suplicar aqui. Alguém suplicou. Nossa, muito forte, isso arrepiou. E aqui vem falando para você: teu percurso vai mudar. A sua vida vai mudar de caminho, de direção. Existe uma direção que você vai ser posta, a espiritualidade, a entidade, a pessoa, né, o espírito, aí o anjo da guarda, não sei para quem você fez essa oração, mas essa entidade, a vida, vai te colocar dentro de uma nova direção, de um novo caminho, de uma forma muito inesperada, de uma forma, às vezes, que você não vê vindo, o que você não vê soluções, você nem enxerga esse caminho, bah, do nada, você é posta lá, ou alguma solução, alguma coisa se abre dentro dessa situação de dificuldade que você está passando, tá bom? Tanto é que aqui saiu pro grupo 1 também essa carta, tá? Ela fala sobre a realização, sobre você expressar a sua criatividade, expressar o seu eu pro mundo. E aqui é como se você não estivesse conseguindo, por um período, expressar você mesmo, a sua criatividade, sua magia, a sua autenticidade, mas por razões diferentes do primeiro grupo, aqui é por dificuldades externas. A vida, as situações que você estava vivendo, elas estavam sendo extremamente desafiadoras e dificultando com que você conseguisse usar dos momentos, das situações para fazer o melhor delas, né? Então você não estava feliz aqui. Você não estava realizada ou realizado. E aqui existe uma mudança de direção dentro da sua energia. Vamos ver o que mais com o tarô. O que uma bruxa diria para o grupo número 2? Isso aqui tem cara de casamento, turbulento também, dificuldade de manter o lar, dificuldade de pagar aluguel, pagar prestação de casa, pagar as contas em geral.
É como se você tivesse com medo que aquilo que você está tentando construir materialmente fosse levado de você, fosse embora, você perdesse tudo. Ó, tô falando, tem algum tipo de ajuda aqui, ó. Ajuda, tá? E é isso mesmo, ó, o Imperador com 4 de Pentáculos fala muito sobre manter o poder, né? O poder de manter uma estrutura, de manter aquilo que se tem. De você conseguir conservar a sua casa, o seu lar, a sua vida, o seu emprego, de você conseguir administrar tudo isso e fazer com que isso não só se fortaleça, seja muito bem estabelecido, mas que cresça. Existe ajuda aqui chegando para você, alguém estende a mão, alguém que possivelmente entende a situação que está passando, tá? Pode ser alguém da família, pode ser alguém do trabalho, mas existe algum tipo de ajuda. Se você perdeu o trabalho, por exemplo, alguém enxerga em você um grande potencial de liderança ou de você fazer parte dentro de alguma equipe, tá? Se for casa, se for aluguel, você acha algum lugar melhor que você consiga pagar. Existe algum tipo de troca de ajuda aqui, tá? Que chega para você conseguir administrar e manter a estrutura material, a sua vida. Eu tô muito sentindo alguma mulher que tem filho que é mãe solteira também, tá? Se for esse o caso, não se preocupa. Pode ser que um homem te dê alguma oportunidade de trabalho, ou que se você estiver esperando algum tipo de pensão, isso chega. A finalização. Nossa, arcanos maiores aqui. Falando de grandes mudanças, realmente que determinam uma fase da sua vida, um período onde as coisas mudam. De forma muito ampla. Aqui são pessoas que vão começar a passar a enxergar o valor do trabalho que produz. Tem gente aqui que não entende, não percebe o quanto faz muito bem o que faz, o quanto se dedica, se esforça, o quanto você é perfeccionista até mesmo com aquilo que você produz, com aquilo que você exerce. Existe um apego referente ao quanto você acha que você pode crescer. Se algum lugar, se existe alguma empresa, se você trabalha CLT, se você tem seu negócio, existe uma ideia que você construiu que, eu só posso crescer ou chegar até aqui. Isso vai ser quebrado. E quando isso for retirado, você perceber que não, você perceber que você pode até fazer mais, se você se dedicar ou se continuar fazendo o que você está fazendo, que chama a atenção de pessoas, de investidores. Eu sinto muito uma energia também de investidor aqui, referente a algo que você produz, que pode atingir algum tipo de nível além do imaginado. Às vezes um produto, um trabalho na internet que você faz que chega a um nível global, tá? Existe aqui uma promessa de vitória. Só que, por algum motivo, é como se você ou alguém aqui nesse grupo tivesse também se limitando, achando que precisa da ajuda de alguém ou que precisa de alguma coisa que não tem. Se esse realmente for o caso, vai vir, porque o Seis de Pentáculos aqui com o Imperador e os Amantes fala sobre interferência positiva, tá? De alguém dentro de uma situação onde te dá a capacidade ou o poder de escolher, até mesmo, né? Às vezes é mais de um investidor,
qual caminho seguir com o seu negócio, ou às vezes está dentro de uma empresa que você acha que ali dentro não dá para crescer mais, você já atingiu, ninguém vai te promover mais. Aquilo é tudo que você vai receber, aquele cargo é o maior cargo que você pode exercer ali dentro. Chega escolhas ali, você pode escolher, eu saio daqui, vou para outro lugar, me arrisco e pego um cargo maior, recebo mais dinheiro, né? Consigo um salário melhor. Então, é nesse aspecto aqui, de botar fim dentro de situações que não existe mais possibilidade de crescimento ou que você acha ou acredita que, por algum apego pessoal seu, que você não consegue crescer senão com algum tipo de ajuda externa, entendeu? Existe aqui o reconhecimento do seu poder, da sua capacidade, existe aqui o reconhecimento de alguém também referente ao que você faz, e o seu reconhecimento às vezes vem dessa pessoa, por exemplo. Eu não me dava conta de que eu fazia isso muito bem. Às vezes, por exemplo, um exemplo muito simples, eu pinto quadros. Eu não me dava conta de que eu pintava quadros tão bem, até alguém chegar e querer pagar pelos meus quadros. Ou querer colocar meus quadros numa galeria, ou querer vender meus quadros no Mercado Livre, em algum lugar, ou em alguma plataforma. E aí você fala, caramba, realmente eu faço isso muito bem. E aí você entende o valor do seu trabalho e isso quebra uma limitação ali de eu não consigo vender isso, ou isso não tá bom o suficiente, ou enfim, entendeu? É nesse aspecto. Então, às vezes, você está esperando alguma recompensa, alguma colheita vir do outro, do externo, ou que alguém te dê, né, algum tipo de crescimento, que a empresa que você está trabalhando te promova de cargo, só que aí surge outra oportunidade para você trabalhar em outra empresa. Surge uma oportunidade de você mudar de casa, se o aluguel tiver, por exemplo, muito caro, aonde você está, e às vezes o lugar que vai surgir ali, que cabe dentro do seu orçamento, é bem melhor do que o lugar que você tá hoje e que você achou que nunca ia ser possível pagar aquele valor de aluguel dentro daquele bairro ou daquele lugar específico, entende? Tanto a mesma coisa para comprar um imóvel. Às vezes achei que nunca ia conseguir comprar um imóvel com a minha renda ou com o dinheiro que eu tenho ou com, enfim, no bairro que eu quero e de repente surge ali algo que parece que foi feito para você, né? Que cabe dentro do seu orçamento, que é super similar ao que você quer. Então, uma bruxa diria aqui o quê? Para várias pessoas, o seu momento de dificuldade, de tempos sombrios, foi visto, foi atendido a uma oração sua de socorro, de ajuda, e o seu caminho, a sua vida está mudando de direção, de forma a qual você às vezes não pode nem botar fé, mas que do nada, pá, quando você vê, mudou. E isso implica em questões financeiras, trabalho, melhores propostas de trabalho, reconhecimento do seu trabalho, daquilo que você executa, do que você faz, pode ser algo referente às mãos, pode ser algum tipo de artesão também aqui, que produz mesmo algo, sabe? Que faz, que cria realmente algo para vender. Então aqui é crescimento e libertação de apego. Você vai entender que você não precisa de uma empresa, você não precisa de alguém para validar aquilo que você está fazendo. Porque você é capaz de fazer sozinho. Então, se alguém está segurando o seu crescimento, se uma empresa está segurando o seu crescimento, não quer te promover ou não tem espaço para você, surgem outras oportunidades e possibilidades onde você escolhe ou não, se você quer ir ou não, e aí cabe a você e a nosso livre-arbítrio escolher isso. Então aqui é o fim de uma fase, de um ciclo, que talvez foi difícil para você manter uma estrutura, que a vida está exigindo que você talvez ganhe mais dinheiro, ou que você se mude de ambiente. E aqui vai acontecer de forma melhor do que você imagina. Existe ajuda, existe retorno referente ao seu esforço, ao seu trabalho e à sua dedicação. E escolhas. Provavelmente mais de um caminho você vai poder escolher, mais de uma oferta profissional, mais de um lugar para morar,
Tem alguma coisa aqui também com pessoas que saíram de um isolamento e começaram a compartilhar algum tipo de ideia, começaram a se comunicar ou comunicar aquilo que fazem de uma forma mais efetiva. E isso traz muita expansão para o seu e crescimento para você, para o seu negócio. Então aqui é algum tipo de descoberta de que aquilo que você faz, aquilo que você produz é muito bem visto, é muito bem feito, na verdade, né? É muito bem feito, é muito bem produzido, é muito bem executado, é muito bem feito. E existe grandes reconhecimentos, grandes situações de reconhecimento vindo para você aqui na sua vida, na sua energia. Bom, é isso que eu vejo para vocês, grupo número 2. Espero que tenham gostado da leitura e até mais.